Cumprimento agora todos aqueles que ainda não tinha conseguido fazer. Espero que possamos estar todos tranquilos, em paz e continuarmos e no regresso aos nossos lares também. Então, para hoje, já viram o tema, é um capítulo do Livro dos Espíritos que hoje vamos estudar. 5 perguntas, algumas com alíneas, capítulo número 9 da parte 2ª, então a ação do Espírito sobre o fenómeno da natureza. Vamos aqui estudar em conjunto. Começamos pela questão 536. São devidas a causas fortuitas ou ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenómenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. Pergunta de Allan Kardec à espiritualidade. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Nós vemos muitas vezes estes fenómenos, não é? E ficamos a pensar, muitas vezes quando acontecem estes flagelos a irmãos nossos, que perdem bens materiais, outros que perdem a vida. Por que será que isto acontece? E vamos nos socorrer do Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, para nos ajudar. Tudo foi programado por espíritos elevados, agentes de Deus, para dar cumprimento às suas leis de justiça e ao processo de despertar das criaturas. Esses são meios que sempre aconteceram e acontecem em todo o mundo por ser permissão de Deus. Era a resposta. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Obviamente que não é Deus que está lá, naquele momento, a fazer aquilo. São as leis divinas. A lei de destruição, muitas vezes, é uma lei de renovação, mas que aos nossos olhos, ainda muito materialistas, nós não conseguimos ainda perceber. Mas é por isso que aqui estamos, para irmos ouvindo e tentando entender. Questão 536A. Objetivam sempre o homem esses fenómenos? Às vezes têm como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, têm por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Qual de nós é que de vez em quando, depois de uma grande chuvada, nós vimos cá fora, saímos de casa e sentimos algo diferente na atmosfera? Já todos, se calhar, sentimos isso, não é? Mas nem demos assim muita atenção. A morte é vida e os meios de morrer são diversos, de acordo com as necessidades de cada um. Os espíritos da natureza são os agentes de todos os movimentos relacionados com ela, por ordem de Deus. Hoje vamos ouvir muito isto, os espíritos da natureza. E podem pôr aí a vossa imaginação a funcionar, se quiserem. Quem é que serão estes espíritos da natureza? Eles sabem o que fazer ante as necessidades humanas e mesmo da própria natureza. E a 536 ainda tem outra linha. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem a ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Questiona Allan Kardec. E a espiritualidade diz que, mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Agentes secretos? Vejamos o que é que nos diz Divaldo Pereira Franco sobre este tema. Na revista O Mensageiro. Falando dos espíritos da natureza. As suas tarefas são inumeráveis. Protegem os vegetais, os animais, os homens. Contribuem para acontecimentos diversos, tempestades, chuvas, marmotos, terremotos, interferindo nos fenómenos normais da natureza, sob o comando dos engenheiros espirituais que operam em nome de Deus. E não é que eu encontrei uma fotografia destes engenheiros? Olhem-as lá. Não é nenhuma fotografia, claro, estou a brincar. É a internet que nos ajuda com umas imagens bonitas. Deus não exerce a ação direta
mas pelos canais dos seus agentes, que são os espíritos, aos quais podeis chamar engenheiros siderais. Estou a ver aí alguns engenheiros. Na vossa tarefa evolutiva, um dia chegarão a engenheiros siderais. Desde que as suas designações sejam referentes a espíritos de alta linhagem, que tudo conhecem com precisão, o que lhes possibilita dominar a natureza. É muita informação ao mesmo tempo, mas vamos processar devagarinho. Mais uma vez, com a ajuda do Espírito Miramês no livro Filosofia Espírita. E vamos prosseguir para 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir ao fenómeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Já todos estudamos isso, lembram-se? O Deus do fogo, o Deus da água, o Deus do ar. Seriam deuses ou seriam os espíritos da natureza? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Certamente que não existem deuses, diz-nos Miramês. O falar dos antigos, partindo dos próprios sábios, tem fundamentos de verdade, porque a natureza, por sua vez, não se encontra sem amparo. Em todos os seus aspectos existem espíritos altamente evoluídos e sendo coadjuvados por forças maiores, ajudados por agentes menores na restauração da vida sob as bênçãos do Criador. As florestas, os mares, os lagos. Há lá espíritos que estão a tomar conta da nossa mãe natureza. Assim, a lavoura, a pecuária, as matas, as serras, os rios, os mares, as chuvas, os ventos, pássaros, peixes, flores, animais, as indústrias, os homens, lares, cidades, estados, nações e a própria terra têm os seus cortejos de almas na sua direção, capazes de ajudar corretamente no equilíbrio, de forma que a vida manifesta cada vez mais presente a força soberana a que chamamos Deus. Quem é que não se sente bem quando vai dar um passeio na floresta, na mata? Às vezes há pessoas que até gostam de se agarrar a uma árvore. Eu nunca fiz isso, mas já vi fazer e há quem sinta qualquer coisa de diferente. E um mergulho no mar? Quem é que também não gosta de um belo mergulho no mar? Ou sentir aquele ar fresco da montanha? Tudo isto fez-me ir até ao capítulo 4 deste livro, Entre a Terra e o Céu, do nosso amigo André Luís. E há lá um episódio que é muito interessante e que nos fala precisamente sobre um bocadinho que acabámos de falar aqui. Quem ainda não conhece o livro, vale a pena ler. Então, capítulo 4, não se esqueçam. Alcançáramos a orla do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, salientava-se um grande número de enfermos. Anciães, mulheres e crianças, em muitos aspectos diferentes, compareciam ali, sustentados pelos braços de entidades numerosas que as assistiam. Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além. E o ar, efetivamente, confrontado ao que respirávamos na área da cidade, era muito diverso. Brisas refrescantes sopravam de longe, carregando princípios regeneradores e insuflando em nós um delicioso bem-estar. Já todos sentimos isto. O oceano é miraculoso reservatório de forças, elucidou Clarencio, de maneira expressiva. Até aqui, muitos companheiros do nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias dos seus tutelados. Só no que acabámos de ler, já podíamos aqui falar de outras coisas.
porque nós nos desligamos do nosso corpo quando estamos a dormir, por isso nada melhor do que irmos para a cama depois de uma prece, tranquilos, serenos, para que durante o nosso sono possamos ir a locais bonitos como este. O que é que também nos lembramos aqui? Que temos que cuidar mais dos nossos mares, não é? E nós muitas vezes fazemos barbaridades. Em casa. Que muitas vezes podem ir parar, nós não imaginamos, mas podem ir parar a rios, aos mares. Se for só uma parte. Continuando na história. Qual acontece na montanha arborizada? A atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento da nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria mais densa. Isto são espíritos desencarnados que sentem estas ajudas, mas nós, enquanto espíritos encarnados, também podemos usufruir do que o mar, do que uma floresta nos tem para oferecer. E nós sentimos a diferença quando estamos na azáfama da cidade, do trânsito, ou quando estamos mais próximos da nossa mãe natureza. E vamos à linha A. Poderá então haver espíritos que habitam o interior da Terra e presidam aos fenómenos geológicos? E os espíritos respondem a Kardec. Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenómenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenómenos e os compreendereis melhor. Portanto, calma, é normal nós não estarmos a perceber algumas coisas. Mas vamos perceber algumas. Fadas, gnomos, duendes, elfos, tudo isto existe na mitologia. Será que eles existem de verdade? Ou é algo parecido? Vejamos o que é que nos diz novamente Divaldo Pereira Franco sobre o tema. Existem espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada, fazendo parte mitológica dos povos. Alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos, que se lhes submetem docilmente, elaborando em favor do progresso pessoal e geral na condição de auxiliares daqueles que presidem aos fenómenos da natureza. De acordo com o papel que desempenham, de maior ou menor inteligência, tornam-se responsáveis por inúmeros fenómenos ou contribuem para que os mesmos aconteçam. Os que se fixam nas ocorrências inferiores, mais materiais, são, portanto, pela própria atividade que desempenham, mais atrasados e submetidos aos de grande elevação que os comandam e orientam. Alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam-se não raro com formas especiais, pequena dimensão, que deu origem aos diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. Mais uma imagem, só para nos fazer pensar como serão esses espíritos da natureza. Acreditamos pessoalmente, é Divaldo Franco que fala, por experiências mediúnicas que alguns vivem o período intermediário entre as formas primitivas hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas. Como vemos nestes espíritos da natureza, também há graus diferentes de evolução espiritual. E há hierarquias. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenómenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E os espíritos respondem que foram ou que o serão. Ou seja, que foram reencarnados ou que ainda vão ser. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. E claro, o espírito miramês
reforça esta ideia. Deus é justiça e amor. Sendo assim, poderia o Senhor criar espíritos inferiores e superiores? Onde estaria a justiça e mesmo o amor? Nós que já sabemos que fomos criados todos iguais. Lembram-se do resto? Simples e ignorantes. Todos nós temos os mesmos caminhos, que são diversos, mas com o mesmo peso, com as mesmas tribulações que a escala evolutiva oferece. Os espíritos que são agentes de Deus nas lavouras são os mesmos que trabalham nos mares, na terra, nas matas e nos demais reinos da natureza. Por vezes, eles operam mudanças de posições, tal como nós, aqui na Terra, para armazenar experiências. Mas, no fundo, são os mesmos espíritos que levaram o toque do Criador. E vamos novamente a Divaldo. Os mais elevados já viveram na Terra onde desenvolveram grandes aptidões. Os outros, menos evoluídos, reencarnar-se-ão na Terra ou noutros mundos após se desincumbirem dos deveres que os credenciem ao crescimento moral e intelectual, avançando sempre, porque a perfeição é a meta que a todos os seres está destinada. Isto é igualzinho para nós, sem tirar nem pôr. 539. A produção de certos fenómenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los. Massas inumeráveis. Os ventos são como que o sopro de Deus para a renovação da atmosfera. São guiados por inúmeros espíritos, muitas falanges de entidades, sob a direção dos engenheiros siderais, que conhecem todos os fenómenos e sabem guiá-los para determinados objetivos. Nós vemos que muitas vezes esta devastação, não é? Morrem pessoas, morrem mulheres, crianças, muitas pessoas que perdem os seus bens materiais mais necessários, como a própria casa. Mas é algo que aqueles engenheiros siderais conseguem ver mais além do que os nossos olhos materialistas ainda conseguem ver. E nós estamos a falar à distância. As tempestades são forças renovadoras que limpam a atmosfera para que a vida se esplenda com mais segurança. Os trabalhos para os espíritos num planeta como o nosso, de provas e expiações, onde vivemos encarnados e desencarnados, requer muita ação dos espíritos superiores. Ao ver sinais de tempestades, não temas, ora ajudando aos espíritos encarnados dessas operações difíceis, porque Deus quer que assim aconteça para o bem-estar e a paz de todas as criaturas. Na natureza nada se perde, tudo se transforma, não é? E é isso que muitas vezes, apesar de momentos difíceis, as leis de Deus sabem mais do que nós imaginamos. 540. Os espíritos que exercem a ação nos fenómenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Dizem-nos os espíritos amigos. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas míriades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenómenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando as suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. E agora um dos nossos maiores ensinamentos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto.
Nós começamos assim também, e um dia vamos chegar àquele arcanjo. Só que para nós é difícil imaginar que isto poderá demorar, no nosso tempo, milhares de anos. Porque para a nossa mente ainda é difícil nós percebermos isso. Mas é o que vai acontecer. E é como nós estamos a evoluir. Vamos uma vez mais a esta obra, recorrer-nos do espírito miramês. Nem todos os espíritos que trabalham nos fenómenos da natureza têm plena consciência do que estão a fazer. Deus usa de todos os seus filhos, mesmo os mais novos na pauta da vida, dando-lhes a tarefa que a sua evolução permite realizar. Se nós viemos da matéria primitiva, saída do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo o que existe, porque a própria matéria está a caminho para tornar-se espírito, pelo trabalho em que opera há milhões de anos. É nesse entender que os grandes santos beijavam a terra, as flores, os animais, as águas, os alimentos e o próprio ar, como sendo seus irmãos circulando na criação, dando e esplendendo vida. A doutrina dos Espíritos, sendo a volta do Mestre dos Mestres à Terra, vem por amor e misericórdia revelar-nos muitos segredos da natureza, para conscientizar o homem de onde ele veio e para onde vai, mostrando sem dúvida que a humanidade não se encontra só. Está rodeada de testemunhas espirituais que trabalham incentivando a todos a levarem a sua cruz no aprendizado geral de todas as Escrituras. A nossa mãe natureza, cheia de espíritos amigos, para nos ajudar. E nós, tantas vezes, não a sabemos preservar e cuidamos dela tão mal. É mais uma chega que este capítulo do Livro dos Espíritos também nos dá. Lembrar-nos como é que nos estamos a comportar com a nossa mãe natureza. Para concluirmos, mais uma história sobre os espíritos da natureza que está lá no livro do Nosso Lar. Fica o convite também para lerem o livro do Nosso Lar, ou para verem o filme, quem não gostar tanto de ler. E vamos dar um saltinho mesmo aos últimos parágrafos do último capítulo do livro. De certeza que há aqui alguém que já deve ter lido. Lembram-se quando o André Luís vem visitar a sua família? Bem, agora é spoiler, vou contar, mas pronto. Lembram-se quando o André Luís vem visitar a família? E ele percebe que a ex-mulher já tinha um novo marido? E ele estava doente. Lembram-se? Estava bastante doente. Lembram-se do que é que ele fez? Então vamos relembrar-nos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de facto me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa encarecendo socorro. Contava-lhe os meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia sorrindo. Ouvi o seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando uma estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Como vê, nada existe de inútil na casa do nosso Pai.
Em toda a parte, se há quem necessita aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certas substância com as emanações do eucalipto e da mangueira e durante toda a noite aplicámos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. E ele não fazia a mínima ideia, o médico, do que é que tinha acontecido durante a noite. Fica o convite para lerem o antes e o depois desta obra e de todas as outras que se seguem, do André Luiz. Estão a ouvir uma música em fundo, não estão? Quem é fã de Beethoven já deve ter reconhecido que é a Sinfonia número 6, que é totalmente inspirada pela quem? Mãe Natureza. É constituída por 5 movimentos e este que estamos a ouvir é o último e que é intitulado Hino de Ação de Graças, após a tempestade. O povo diz que depois da tempestade vem a bonança. E nas nossas vidas, se nós tivermos fé, embora os momentos sejam difíceis, é isso que acontece sempre. Se tivermos fé em Jesus, e se tivermos força de vontade e lutarmos diariamente contra aquelas dificuldades, aqueles defeitos que nós sabemos que temos cá dentro de nós. Vamos nos lembrar dos espíritos da natureza mais vezes, sobretudo quando estivermos junto do que aqui estudamos. Que assim seja.